Muito bem, e agora nós vamos falar aqui no nosso Depois do Café com o criador do nome do programa e um velho convidado, né? Um velho amigo, sócio de carteirinha do nosso Depois do Café, o nosso querido Paulo César Gonçalves de Almeida Júnior. Mas como o nome fica muito longo, a gente fala, oi, PCzinho. Fala, Nairlan. Bom falar com você, meu irmão. Para Mesmo mim que aqui também. virtualmente, de longe, né? Estamos aí, Exatamente. usando a Bom, tecnologia. claro, a nosso favor, né, PC? Sim, a nosso PC, deixa eu favor. te... Antes de eu começar, da gente começar o nosso programa, falar sobre política, o que você está achando das reprises aí dos jogos do fim de semana de Atlético e Cruzeiro? Nairlan, eu acho legal. Esses jogos para o torcedor, para o cara que vê na emoção, tenso, o cara não lembra do que foi o jogo. Né? Ele fica torcendo, ele fica. Eu mesmo revi o jogo de ontem e pude perceber, por exemplo, o quanto que o Marcos Rocha jogou naquele jogo. Eu não lembrava disso. Verdade, verdade. O quanto que Leandro Donizete, por exemplo, ele não só destruiu, mas como construiu. Então, quando você fica atento a... Eu acho que essas reprises, elas são legais, né? É O verdade. futebol do brasileiro, enquanto não volta, é uma maneira de suprir essa necessidade aí. Tá certo. Bom, agora vamos falar do que interessa, vamos falar de política. PCzinho, o cenário político nacional está, eu tenho visto seus comentários aí, está te deixando inquieto, né? Nairlan, muito. Eu lembro que quando nós, um ano atrás, no início do governo Bolsonaro, quando nós começamos o Depois do Café, tínhamos os comentários diários, eu Uhum. comparava muito o radicalismo da extrema-direita com o radicalismo da extrema-esquerda. Agora, um ano depois, com esse pessoal governando, com tudo que tem acontecido, eu não consigo traçar mais um paralelo histórico de algo tão radical e tão nocivo, na minha opinião, à República Brasileira como esse movimento chamado bolsonarismo. Não tem nenhuma simetria para isso, não tem nenhum paralelo para isso, e o que esse pessoal reivindica não é nada legítimo. Por exemplo, você via uma manifestação, às vezes violenta, condenável, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas esses caras estavam querendo uma terra para produzir, eles tinham um motivo. Né? Os motivos agora são fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, implantar uma ditadura militar no país, implantar um regime de exceção que silencie a mídia, silencie os formadores de opinião. Enfim, não tem algo legítimo que vá beneficiar alguém, que vá promover uma redução nas desigualdades, que vá mexer nas estruturas. O que tem são inclinações ditatoriais, algo muito perigoso, entendeu? Então eu vejo esse momento do Brasil atual que nós estamos vivendo, lamentavelmente, como um momento perigoso, como um momento em que nós estamos assim a um passo do precipício, a um passo de perdermos as nossas liberdades individuais em nome de um projeto político que até o presente momento, 1 ano e 5 meses, não representou nada, absolutamente nada de positivo até o momento para a nação brasileira. Nós vemos, então, quase que um confronto de poderes, o que deveria ser o contrário, né? Dentro da democracia deveria ser uma igualdade. Você entende que tudo aquilo que o STF tem feito faz sentido no aspecto de investigações, diligências da Polícia Federal,
né, pedindo explicações sempre ao presidente e aos seus correligionários sobre declarações e atitudes por parte do Executivo? Na minha opinião, Nairlan, não só o STF, mas o Congresso Nacional, com todos os defeitos que eles têm, evidente que todas as ações elas não são elogiáveis, né? São instituições compostas por seres humanos erram, se equivocam, né? As coisas existem para isso. Agora, neste momento atual da República Brasileira, STF e Congresso estão tendo um papel fundamental, que é o papel moderador. Eles estão botando para funcionar aquilo que a nossa Constituição chama de sistema de freios e contrapesos. Porque se não é o STF agindo, se não é o Congresso agindo, a gente já teria agora, nesse momento, por exemplo, uma Polícia Federal atuando totalmente a serviço do presidente da República como uma polícia política e não uma polícia de Estado. Nós já teríamos, neste momento, o filho do presidente da República sendo embaixador nos Estados Unidos, consolidando uma posição que o Brasil já tinha abdicado dela há muitos anos e que voltou a ser de lacaio do governo americano. Nós já teríamos diversos abusos, como, por exemplo, o arquivamento das investigações sobre a rachadinha do seu Flávio Bolsonaro, né? E o envolvimento dele com as milícias do Rio de Janeiro. Nós teríamos um decreto de armas que já teria armado a população de uma maneira indiscriminada e que naquele vídeo, aquele fatídico vídeo da reunião ministerial, o presidente deixou claro que ele quer armar a população não é para segurança, mas sim para deixar a população armada para fazer um contragolpe se a oposição tirar pelas vias democráticas, pelo impeachment, né, o presidente do poder. Então, as instituições elas estão sendo importantes, com todas as suas críticas, com todos os seus defeitos, para poder assegurar o sistema de freios e contrapesos no Brasil, Nainan. E isso é tão surreal que você vê que a avaliação do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, que sempre foram avaliações muito ruins, elas estão crescendo nas últimas pesquisas, porque a população está percebendo que elas estão reagindo, essas instituições, né, aos ditames assim, ditatoriais ou condenáveis do nosso presidente da República. Se não me falha a memória, essa deve ter sido a quarta semana de passeatas, carreatas pró-Bolsonaro todo final de semana, principalmente em Brasília, com participação do presidente. Qual é o objetivo, né, do Jair Bolsonaro, nesse momento, fazendo as carreatas, que inclusive vão de encontro a tudo que a OMS pedia, que não era aglomeração de pessoas? Como é que você faz a leitura disso? Eu acho que o Bolsonaro ele está querendo, com essas manifestações, manter a sua base de apoio unida. Fidelizar aquele eleitorado, principalmente o mais radical, tentar segurar a sua base eleitoral ali na casa dos 20%, porque num país que é muito polarizado, a gente tem uma eleição de 2 turnos. A gente nunca tem menos de 5, 6 candidatos, né, competitivos. 20% coloca um cara no segundo turno. Essa que é a verdade. Então, ele quer manter o seu espólio eleitoral, por um lado, e por outro, e isso começou a ser contestado ontem, ele quer mostrar para a opinião pública que ele teria o predomínio das ruas, ou seja, que as ruas estão com ele, né? Então, para mim, o objetivo dele é esse, é só político. Ele não quer protestar com questão de isolamento social, isso aí nada. Ele não está preocupado, minimamente preocupado com a economia do Brasil e minimamente preocupado com as questões da pandemia. A preocupação toda, 100% do Bolsonaro agora, nesse momento, é eleitoral.
ele está pensando tudo em 2022. Né? Tanto que esse acordo que ele fez com o Centrão para tentar evitar que ele seja cassado pelo Congresso, distribuindo cargos importantes, coisa que ele prometeu que não faria, né? Ele falou que não exerceria esse toma lá da cá, mas ele está fazendo exatamente isso, indo assim, a gente até fala, né? O presidencialismo de coalizão, fazer acordo é inevitável, mas a forma como ele está fazendo é uma forma absolutamente descarada para se salvar, não é para governar. Ele não está fazendo um acordo, peraí, eu vou fazer um acordo com partidos políticos porque eu preciso implantar um programa de educação importante e preciso da aprovação dele no Congresso. Não, senhor. A única coisa que ele está preocupado nesse momento é se blindar em relação ao impeachment. E as manifestações de rua cumprem com esse objetivo também. Bom, nas pesquisas de opinião pública, principalmente a pesquisa da semana passada do Datafolha, a desaprovação do governo Bolsonaro subiu a um nível de 45%. Antes ela tinha chegado a 38%, chegou agora a 45%. Na sua opinião, esse nível tende a aumentar? Como é que você analisa a pesquisa? Nairlan, eu acho que pode aumentar. Um é o seguinte, as pessoas por telefone. Naturalmente, as pesquisas por telefone, elas vão pegar menos pessoas das classes menos favorecidas, pessoas que moram no campo, pessoas que moram na periferias mais remotas, rincões. Esse público, a gente sabe, que não é um público tradicionalmente feliz com o Bolsonaro, né? Tanto que eles votaram nas eleições majoritariamente no candidato adversário ao Bolsonaro. É um público que até cresceu nele agora por causa desse pagamento do auxílio emergencial de R$600. Um pagamento que o presidente propôs pagar R$200, o Congresso Nacional negociou um aumento para R$600. Então, esse auxílio emergencial, no final, muita gente vai agradecer ao Bolsonaro por ele ter sido pago, muita gente vai reclamar porque a forma como está sendo pago, né? Com filas, com humilhação, colocando a pessoa como se estivesse em baia para poder receber, como se fosse gado mesmo, é uma forma que não agrada. Mas tem o seguinte, esse auxílio vai acabar. Ele não vai ser permanente. Vai passar o auxílio, o que vai ficar, se ficar, com a grande crise econômica, né, que inevitavelmente ela vai vir em função da pandemia, não tem jeito, essa crise vai ser de todos os países do mundo, não vai ter nenhum que vai ficar sem crise, inclusive as grandes potências, China, Estados Unidos, os países da União Europeia. Aqui no caso do Brasil, vai acabar e vai ficar o Bolsa Família, para uma população mais carente. A turma associa o Bolsa Família, mesmo ele tendo sido criado como Bolsa Escola no governo do Fernando Henrique Cardoso, associa aos governos de esquerda que o Brasil teve. Que, na verdade, não foram governos de esquerda, né? Assim, porque tinha Centrão também, tinha essa coisa toda. Vai acabar o auxílio. Então, a tendência, e se continuar com esse comportamento, é essa desaprovação explodir e chegar num nível muito alto. Eu acho que esses 20% que eu falei, esses aí não tem jeito. Isso virou religião, virou devoção. É uma turma que vai acompanhar o Bolsonaro de qualquer forma. Assim, de qualquer jeito. Entendeu? Mas, em relação àquela parcela ali dos 80% restantes, 70%, aí eu acho que dificilmente ele recupera esse eleitorado. Ele teria que mudar muito de comportamento, né? E assim, ele já deu demonstrações de que ele não está disposto a isso. Bom, você falou de 70% da população e aí surge o movimento Somos 70%. Fala um pouco da sua impressão desse movimento e se ele pode causar, de repente, uma modificação na opinião pública e contribuir para conduzir algum tipo de processo da população
no que ela deseja nesse momento, que é, entre aspas, se livrar do governo Bolsonaro? Olha, Naila, a ideia é inteligente, mas ela precisa ser bem conduzida para afastar dela os radicais que a esquerda também tem. É verdade. Porque acontece? Esse movimento dos 70%, ele não pode ser entendido como movimento de esquerda. Ele tem que ser entendido como um movimento de esquerda, centro, direita, de todo mundo. De todas as pessoas que enxergam o governo Bolsonaro como um governo da barbárie e querem a civilização. É um movimento que precisa ser entendido da seguinte forma: olha, nós temos entre nós as nossas diferenças eleitorais. Tem gente aqui que prefere o Ciro, tem gente que prefere o Lula, tem gente que prefere o Dória, tem gente que prefere o Boulos, mas nesse momento nós temos que estar todos reunidos para poder derrubar o mal maior, que é a presença do Bolsonaro e do obscurantismo que ele representa, anti-ciência, pró-ditadura, tal, etc. E as nossas diferenças entre nós aqui, depois de tirar ele, nós resolvemos na eleição, e aí partimos para um debate em que a população vai escolher aquilo que é melhor ou aquilo que é menos pior entre as alternativas que a gente representar, sejam elas de direita e tal. Agora, se for entendido como um movimento que tem protagonista, ou seja, nós somos 70% em torno do Lula. Não. Nós somos 70% em torno do Ciro. Não. Aí é algo que está fadado a fracassar. Então, esse movimento dos 70%, ele não tem que ser a favor de nada nesse momento. Ele tem que ser a favor da civilidade. Mas ele tem que ser principalmente um movimento contra todo tipo de barbárie. E aí eu incluo não só o presidente, mas principalmente as ideias do Olavo de Carvalho, que estão sendo muito defendidas, um fundamentalismo religioso, neopentecostal, que chegou no Brasil de uma maneira assim, absurda. Eu até estava lendo, Naila, e sei das suas convicções religiosas, faz parte de uma doutrina muito antiga e muito respeitada, que não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas novas que estão aí. Na África, cara, África, essas religiões estão batendo na porta lá, essas igrejas, eu não sei se você já leu sobre isso, então, universal, mundial, etc. Aí o cara fala, a gente cura. Você cura? Então prova que cura. Só vai abrir a igreja se provar que cura. Mesmo se provar, vai falar, peraí, então você está exercendo a medicina ilegalmente, você é charlatão, você não vai abrir aqui. Acabou. Assim. É verdade. Velho, os países africanos, que todo mundo fala, a África precisa disso, a África que é atrasada, a África está 10 anos na frente do Brasil em relação a isso aí. Então, o Somos 70%, ele tem que pegar tudo, cara. Ele tem que, inclusive, as igrejas evangélicas sérias, Batista, Presbiteriana, pessoal da Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, Testemunha de Jeová, fala, peraí, a gente não tem nada a ver com isso, não. Com esse pessoal que está depreciando a imagem dos evangélicos. E é esse pessoal que sustenta o projeto do presidente, assim como as partes mais radicais da própria Igreja Católica também, que querem que esse radicalismo fique evidenciado e tal, para que isso tudo tem motivações econômicas. A gente sabe disso, né? Econômicas, de poder. É o pessoal que quer eleger gente, eleger deputados, eleger pessoas. Então, é um negócio complexo. Então, tem que ser um movimento contra alguma coisa e não um movimento a favor de alguém. Muito bem colocado. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria de falar com você um pouco sobre essa liberação dos 2 milhões de cloroquina, né? Mas nós vamos falar sobre isso, dos Estados Unidos para o país, sobre as manifestações da torcida de futebol, as ações do governo reais contra a Covid-19 e, por fim, falar sobre o impeachment. Nós vamos para um breve intervalo, a gente já volta aqui no nosso Depois do Café.